Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver aí o objeto de conhecimento da nossa aula. Na nossa aula de número 17, objeto de conhecimento, uso consciente de energia elétrica e no detalhamento, tipos de usinas produtoras de energia elétrica. Muito bem, então vamos à nossa aula. Muito bem, como você viu, a nossa aula vai tratar aí, de fontes geradoras de energia elétrica. Então, você já deve ter se perguntado, como a energia elétrica ela chega até as nossas casas. Bom, a resposta é que a energia elétrica ela vem através de uma rede de distribuição que é formada por linhas de transmissão, subestações, postes, cabos, transformadores. Mas aonde essa energia ela é gerada, Então, nessa aula, nós veremos que existem vários tipos de usinas que geram essa energia, tá? E quando a gente fala de energia elétrica, a gente tem que pensar que existe um conceito por trás disso, Que existiu ali uma fonte que gerou, depois essa energia elétrica será transmitida, ela chegará até as residências, até os prédios, aos comércios, e aí a gente vai consumir essa energia. Mas a gente precisa entender um pouquinho o fundamento de como se descobriu que daria para transformar essa energia e depois distribuí-la através de cabos, através de postes, Por isso que eu contei com a ajuda da minha amiga de física, a professora que vai trazer esse conhecimento para nós. Então, observe. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias, do componente curricular de Física, e hoje trago para você um assunto muito importante na física, que é a Lei de Faraday. E o que é essa Lei de Faraday? Ela é conhecida como a Lei da Indução Eletromagnética e ela afirma que a variação no fluxo de campo magnético através de materiais condutores, induz o surgimento de uma corrente elétrica. E este fenômeno da indução eletromagnética foi descoberto pelo físico e químico britânico Michael Faraday em 1831. Essa descoberta foi uma das mais importantes de toda a história, uma vez que, graças a esse fenômeno, podemos e somos capazes de gerar a energia em usinas hidrelétricas, produzir movimento usando os motores elétricos, gerar calor por meio de fornos de indução, fazer leituras e gravações magnéticas e entre outros. Claro que também para a lei de Lenz, nós temos muitas aplicações no nosso cotidiano. Vamos ver? Olha só, geradores elétricos, transformadores, detector de metais e freios magnéticos. Pessoal, agora é com vocês. Tchau! Muito bem, que interessante, Nós sabermos aí a respeito desses conceitos por trás de todo esse sistema que distribui energia elétrica para a gente. Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre as diferentes usinas elétricas. Então, vamos observar. As usinas elétricas são instalações industriais designadas para geração de energia elétrica. As usinas elétricas utilizam geradores que são capazes de converter a energia mecânica proveniente de alguma força motriz externa em energia elétrica. Então, aquele conceito que a professora falou, sobre a indução eletromagnética, é um conceito da física que foi aplicado aqui nas usinas elétricas. A gente vai ver que, dependendo do tipo de usina elétrica, a gente vai ter uma geração de energia diferente para cada uma delas, tá? Então, é por isso que a gente precisa conhecer em detalhes para saber quais são as diferenças e as semelhanças entre cada uma delas, tá? Bom, a gente vai observar aí que o termo usinas elétricas, ele abrange todos os tipos de usinas que produzem eletricidade, como as usinas hidrelétricas, termoelétricas, ou também chamadas de termoelétricas, solares, eólicas, nucleares,
entre outras. Então, existe aí uma variedade dessas usinas elétricas que estão aí disponíveis para produzir, para gerar energia elétrica, para que depois ela possa ser distribuída. Então, isso também vai depender muito do contexto onde se encontra essa usina. Algumas vão precisar de água para gerar energia elétrica. Outras vão precisar apenas da luz do sol, outras ainda vão precisar do vento, algumas precisam até mesmo do calor da terra. Então, existe aí uma diversidade dessas usinas elétricas, certo? E a gente vai começar aprendendo um pouquinho mais sobre as usinas hidrelétricas. Então, observe aí que as usinas hidrelétricas funcionam a partir da energia hidráulica. A energia hidráulica é a energia potencial gravitacional contida nas massas de água que apresentem, né, uma altura ou desnível. Durante a queda d'água, essa energia é convertida em energia cinética, movimentando os geradores das usinas. Então, a gente está falando aí de usinas que vão gerar energia elétrica através do movimento da água. Então, parece algo curioso, né? Como que a gente pode gerar eletricidade a partir da água? Então, você está vendo na imagem que nós temos aí uma hidrelétrica, certo? E a gente vai conhecer um pouquinho mais de perto como é que funciona na prática uma hidrelétrica. Então, você está observando aí, olha, essa grande estrutura, né, que ela foi aí construída em um local que existe água. Então, pode ser um rio, né, pode ser aí um lago. E o que é necessário fazer? Uma represa para que essa água, né, ela fique ali nessa represa e quando ela passa por uma barragem, é que ela vai ter uma queda, né? Então, nós temos aí uma energia gravitacional, uma energia potencial gravitacional que vai fazer essa queda d'água. A partir do momento que ela se movimenta, essa transformação de energia passou a ser uma energia cinética. E aí é este movimento, né, da água, da queda dessa água, é que vai movimentar turbinas e então gerar energia. Então, vamos ver com mais detalhes como é que funciona por dentro. Olha só, por dentro dessa estrutura, né, a gente observa aí que essa barragem, ela serve para fazer o quê, gente? Para fazer com que essa água fique represada e depois ela possa descer, né, por um túnel aí e ser escoada, certo? E essa água, quando ela passar por determinadas partes dessa hidrelétrica ou dessa estrutura, ela vai movimentar ali turbinas e essas turbinas, por sua vez, vão aí transformar, né, essa energia da água circulando em energia elétrica. Então, você está vendo aí o fluxo, né, dessa água. Você está observando aí também toda essa estrutura que foi necessária ser construída para a instalação dessa hidrelétrica. Vamos ver aí mais de perto como é que funciona essa turbina? Então, observe aí que você está vendo o gerador e o rotor. Esse rotor, ele funciona como se fossem várias pás, né, que vão movimentar essa água. E aí, esse movimento, gente, vai gerar uma energia, né, que ela vai ser transferida para esse gerador e aí, consequentemente, vai ser distribuída para outras partes dessa estrutura e, por sua vez, né, vai ser convertida, então, a energia cinética, que é a energia do movimento, em uma energia elétrica, certo? Então, é importante a gente lembrar que a energia, ela pode ser transformada e a gente está vendo isso aqui na prática. A energia cinética do movimento sendo transformada em energia elétrica, tá? Então, bem interessante a gente ver aí mais de perto como é que funciona, né, uma hidrelétrica. E a gente vai avançar para falar um pouquinho sobre a matriz energética do Brasil. Bom, a gente tem aí a eletricidade sendo produzida no nosso país, mas a gente observa que ela pode ser realizada de várias formas, tá? E o nosso país, gente, ele é aí um dos pioneiros, né, em utilizar energias ou fontes de energias que são limpas, que não vão produzir tanta poluição assim, tá? Então, você está observando aí nesse gráfico, olha, a matriz é a matriz elétrica, tá? Do nosso país. E a gente está vendo dois gráficos, um com dados de 2014,
e outro com dados de 2024. Então, se você observar aí, nós temos, né, em 2014, nós tínhamos 71% da produção elétrica do Brasil vinha aí de hidrelétricas. E aí a gente tem outras, como térmica, 20%, nuclear, apenas 2,7%, eólica, que é gerada aí pelo vento, 2,2%, e outras que poderiam ser qualquer outra forma de geração de energia elétrica, apenas 4%. E qual é a diferença que a gente observa aqui em 2024, né? Dados do ano de 2024. Nós vimos aí, olha, um decréscimo do uso de hidrelétricas, de energia gerada por hidrelétricas, tá? Mas isso é ruim? Não, porque a gente observa que outras fontes que podem ser consideradas até mais limpas na geração de energia elétrica foram aí usadas, foram utilizadas, tá? Aí a gente vê a térmica que subiu um pouquinho, 22,5% em relação a 2014. A gente observa aí que a energia eólica deu uma crescida aí bastante significativa, olha, saiu de 2,2% para 15,5%. A solar, que nem aparecia no gráfico anterior, ela estava incluída aqui em outras, né? Ela já aparece com 7,5%. A nuclear deu uma queda aí para 1%. E aquelas outras, né, que poderiam ser qualquer outra forma de geração de energia elétrica, 3,2%. E por que é importante a gente saber desses dados, pessoal? Para que nós possamos entender de onde vem a nossa energia elétrica, de que forma ela é produzida, que nós possamos entender se essa forma de gerar eletricidade, se ela é uma fonte de energia limpa, renovável, se ela não vai causar aí danos ao meio ambiente, né? Então, por isso que é importante a gente se preocupar em conhecer um pouco mais sobre elas, tá? Então, o nosso país, ele tem dado exemplo de como gerar eletricidade de maneira limpa. Acontece que nem sempre, né, essa forma de gerar energia, ela é 100% livre de impactos ambientais, tá? Algumas delas podem causar impactos, e aí a gente pode dizer que impacto pode ser qualquer mudança significativa no meio ambiente, desde o desmatamento, represar água, no caso aí das hidrelétricas, né? Então a gente precisa saber a diferença, os prós e os contras de se utilizar essas fontes geradoras de energia nessas usinas. Bom, a gente vai continuar falando sobre essas usinas e nós acabamos de falar sobre as hidrelétricas, né? Usinas que geram eletricidade a partir do movimento da água, e a gente vai conhecer um pouquinho sobre as termoelétricas. Observe aí que as usinas termoelétricas são instalações que geram eletricidade a partir da conversão de energia térmica em energia elétrica. Esse tipo de usina utiliza combustíveis fósseis, como carvão, gás natural e óleo, ou ainda biomassa, tá? Então, no caso aí, né, o calor produzido aquece a água em caldeiras, gerando vapor, o qual é direcionado para turbinas, fazendo-as girar. A rotação das turbinas aciona geradores que convertem a energia mecânica em energia elétrica. Então, a gente está vendo aí que uma termoelétrica, ela vai utilizar, ao invés de água, vai utilizar calor para a produção de energia, tá? E como que ela vai gerar calor? Ela vai precisar consumir, ou seja, queimar algum combustível. Aí esses combustíveis podem variar. Pode ser aí a biomassa, como bagaço de cana, por exemplo. Pode ser o carvão. Pode ser ainda outros combustíveis, né, que vão aí ser queimados. E quando há essa queima, né, esse vapor aí vai aquecer e vai então gerar eletricidade. Na região amazônica, a gente observa algumas termoelétricas, né, elas são bem importantes, porque muitas vezes a eletricidade gerada por hidrelétricas não é o suficiente, né? Muitas vezes a gente vai ver falhas nessa distribuição elétrica. Mas aí é que entram as termoelétricas, certo? Acontece que algumas delas não são assim tão boas para o meio ambiente, porque elas começam a emitir, né, gases para a atmosfera, e aí a gente vai ver, né, que elas podem ser um pouco prejudiciais. Nós vamos voltar para aquela imagem só para você observar aí como é que funciona uma termoelétrica, tá? Como é que é a estrutura dela por dentro.
Então, observe aí na nossa imagem que nós temos, né, essa termoelétrica, tá? E ela vai aí gerar calor dentro de uma caldeira, né, que vai aí consumir carvão, petróleo, gás natural. E aí esse calor, gente, vai gerar ali uma fuligem, né, um vapor que vai sair pela chaminé. Posteriormente, né, esse calor ele vai acionar aqui uma turbina que vai girar e vai transferir essa energia para dentro desse gerador, tá? Então é aqui que acontece aquele fenômeno físico citado lá no início, que transfere energia aqui, olha. Então, uma energia térmica transformada em energia elétrica, tá? Aqui a gente observa o uso da água, né? Mas ela é utilizada apenas para resfriar todos esses equipamentos. E aí, depois, essa eletricidade, então, vai ser distribuída, né? Através dos cabos, através dos postes, certo? Então, não muda muito a forma como chega até as nossas casas, mas mudou aí a forma como ela foi produzida, tá? Então, a gente viu aí a diferença entre duas, né? Entre a hidrelétrica e a termoelétrica. E a gente vai avançar para ver um outro tipo de geração de energia, ou seja, uma usina geradora de eletricidade, mas dessa vez a gente vai ver as usinas eólicas. Então, as usinas eólicas são uma fonte de energia renovável que utiliza energia cinética, ou seja, a força dos ventos para gerar eletricidade. Você está vendo aí nessa imagem, né? Essas grandes hélices que estão aí sendo utilizadas para gerar energia através do vento. Nossa, professora, como que o vento pode gerar eletricidade? Então, vamos descobrir aí, né, para saber como acontece. As pás das turbinas eólicas giram quando o vento as atinge, convertendo a energia cinética do vento em energia mecânica. Assim, um gerador acoplado ao rotor transforma a energia mecânica em energia elétrica. Em seguida, a eletricidade é transmitida para subestações e, posteriormente, integrada na rede elétrica. Então, você viu aí, olha, a forma que esses geradores, essas turbinas, podem transformar, então, o vento em eletricidade, gente. Porque em alguns locais, né, esse vento ele pode atingir altas velocidades, né? Velocidades essas que são úteis para girar essas hélices, e aí essa energia do movimento, né, também cinética, vai ser convertida para uma energia mecânica, que depois vai ser transformada em energia elétrica. Então, é uma forma de gerar energia de uma forma eficiente, bem mais limpa que algumas outras fontes, né, geradoras de energia, mas também tem os seus impactos, né? A gente vai observar que ela pode sim trazer impactos para o meio ambiente, mas ainda é uma forma de gerar energia de maneira limpa, de maneira renovável, porque afinal de contas, o vento, né, está se renovando o tempo todo na natureza, então nós podemos utilizá-lo, tá? Bom, a gente vai ver que a energia eólica no Brasil, né, tem crescido, conforme a gente viu lá no nosso gráfico. Ao todo, são mais de 900 parques eólicos distribuídos entre 12 estados brasileiros, nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. A região Nordeste é responsável por pouco mais de 92% de toda a produção eólica do país. Então, observe aí que no país inteiro existem várias usinas eólicas, mas você observa que elas estão localizadas em ambientes que têm aí o vento em abundância. A região norte, por exemplo, não seria uma região interessante para a gente instalar usinas eólicas, porque aqui os ventos não são, né, tão potentes para fazer essas turbinas funcionarem. Por isso, em regiões como a nossa, né, que tem uma grande abundância de água, a gente vai observar a forma aí de produzir através das hidrelétricas ou através das termoelétricas, né, entre outras que a gente ainda vai conhecer ao longo da nossa aula. E aí no Brasil a gente vê que tem um estado que é o campeão em produzir essa eletricidade, gente, é a Bahia. Então observe aí que a Bahia é a maior geradora de eletricidade a partir da energia eólica do Brasil, seguida de perto pelo Rio Grande do Norte. Então ambos os estados aí fazem parte da região Nordeste, né, região litorânea
do nosso país. É um local que recebe bastante vento, né? E por isso que é muito mais eficiente você fazer a instalação de usinas como essas nesses locais, tá? Bom, a gente ainda vai conhecer mais uma forma de produzir eletricidade, né? Que é através das usinas solares. Observe aí que a energia solar é uma fonte renovável que utiliza a radiação do sol para gerar eletricidade ou calor. Sua captação ocorre principalmente por meio de painéis fotovoltaicos. Esses painéis convertem luz solar diretamente em eletricidade ou efeito fotovoltaico. Observe aí, gente, na nossa imagem que você já deve reconhecer o que é esse objeto, né? Que é aí uma placa solar. Ela já tem sido bastante comum, né? Instalado em casas, em comércios, até mesmo indústrias, né? Que vão utilizar a luz do sol para produzir eletricidade, tá bom? Então, a luz do sol, ela é a fonte aí de energia que vai ser convertida, né? Essa energia luminosa vai ser transformada em energia elétrica a partir dessas placas, né? Claro, a gente sabe que é um recurso que demanda aí bastante dinheiro, né? Não é tão barato ainda utilizar essas placas solares, mas quando a gente faz um investimento, a gente vê que o retorno, né, financeiro, ele é satisfatório, porque a pessoa vai aí produzir uma energia limpa, renovável, e o consumo de eletricidade, né, na prática, ou seja, no pagamento, vai ser ali muito mais acessível, tá? Bom, a gente vai avançar aí para ver as usinas fotovoltaicas. Então, as usinas fotovoltaicas, né, a gente vê o funcionamento delas, que é através de painéis com células de silício. Elas captam a luz solar e produzem corrente contínua, que é convertida em corrente alternada por inversores. Bom, a gente está vendo aí no nosso exemplo, né, que existem locais onde você pode instalar diversas placas dessas, né, aproveitar ali um espaço e instalar essas placas para a produção de energia elétrica. Bom, a gente tem como exemplo a usina de Pirapora, em Minas Gerais, uma das maiores da América Latina, com capacidade de 1 gigawatt. Então, quer dizer que o nosso país também, né, está investindo em energia solar, porque aí é uma energia limpa, sustentável, né, que dá ali um retorno financeiro muito, né, agradável, porque as pessoas vão pagar menos, né, numa conta de energia, por exemplo, e aí vale a pena investir, né, mas a gente sabe que é algo que precisa evoluir ainda, né, para se tornar bem acessível a todas as pessoas, né, quem dera todas as pessoas pudessem, então, instalar uma placa dessa na sua residência e aproveitar melhor a luz do sol, principalmente quando a gente está falando, né, da região norte do país. Nós estamos localizados em uma região que recebe muita luz solar, então por que não utilizá-la, né, de uma forma aí que possa produzir eletricidade para as nossas residências? A gente sabe que já é a realidade de algumas comunidades, né, ao longo do estado do Amazonas, e que bom que isso vem crescendo ultimamente. A gente vai falar ainda de uma outra usina, né, um outro tipo de usina geradora de energia, que é a usina nuclear. Então, as usinas nucleares, né, elas são uma realidade, tá? Também podem ser utilizadas para produzir energia. A usina nuclear utiliza a energia que é produzida pela fissão dos átomos de urânio para aquecer grandes massas de água e mover as turbinas dos geradores, assim como fazem as usinas termoelétricas. Então, olha só, gente, ela é parecida com uma usina termoelétrica, porém muito mais complexa, tá? E aí ela vai ser utilizada, né, a fonte de energia utilizada vem da fissão de átomos de urânio, ou seja, uma reação química gerada ali para liberar energia. E como é uma energia muito potente, né, é possível ser armazenada e transformada em energia elétrica e depois distribuída. Quando a gente fala de energia nuclear, né, a gente imagina em outros locais que não sejam o Brasil, mas o Brasil também tem usinas nucleares, tá? E a gente vai ver aonde estão localizadas elas. Então, observe aí que no Brasil existem somente 2 usinas nucleares em funcionamento.
no Brasil, né, que juntas produzem cerca de 1,2% de toda a energia elétrica nacional, gerando cerca de 2.007 megawatts de potência. Então, gente, no Brasil existe usina nuclear, tá? Elas estão localizadas, né, no Rio de Janeiro, estão ali construídas, você está observando aí a estrutura, né, de uma delas, e elas têm uma capacidade aí bastante alta de gerar energia. Mas dentro da matriz elétrica do nosso país, elas representam apenas 1%, né, ou 1,2% de toda a energia elétrica nacional. Ambas essas usinas, gente, elas se encontram, né, no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, tá? Uma terceira unidade, conhecida como Angra 3, que se encontra em processo de construção, deverá ter uma potência de aproximadamente 1.350 megawatts. Então, quer dizer, gente, que a gente está vendo aí, né, que existe uma usina nuclear sendo utilizada aqui no nosso país, tá? A gente vai observar que quando se fala de usina nuclear, a gente geralmente tem um certo medo, né? Gera aí um receio de você saber um pouco sobre isso, né? Porque a gente já viu que existem aí alguns acidentes que aconteceram ao longo da história, tá? E que eles foram muito graves realmente. Então, como é que pode, né, uma usina dessa ser segura? Bom, existe sim, né, toda uma segurança atualmente. A cada ano, né, que passa, essa segurança vai aumentando. Mas a gente viu que a história ensinou para a gente, né, que pode sim ser um pouco perigoso. A gente vai ver um exemplo bem clássico, que é os acidentes nucleares, tá? Então vamos observar aí. Existe um acidente nuclear bastante famoso, que é o acidente de Chernobyl. Você já deve ter ouvido falar desse nome, né? Então, Chernobyl, esse acidente, né, aconteceu em 26 de abril de 1986. E aonde foi que isso aconteceu, né? Foi na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, antiga União Soviética, certo? Bom, a gente percebe aí, gente, que nesse local, né, aconteceu o seguinte, uma reação em cadeia que foi incontrolável dentro do reator, causou aí um aumento bastante acentuado na temperatura, que resultou na fusão de barras de combustível, numa explosão de vapor e um incêndio. Então, os elementos que estavam ali presentes naquela usina, eles superaqueceram e gerou ali uma reação sem controle, né? Que gerou, então, esse acidente, tá, pessoal? E a gente vai ver aqui, olha, o que aconteceu. Bom, você está observando aí as imagens, né, da usina de Chernobyl. E o que aconteceu? Olha, foi um teste mal executado, né, por engenheiros, como a gente vai ler aí, né, que desativaram os sistemas de segurança para um teste do reator 4, tá? Bom, quais foram as consequências disso, né? Mortes imediatas, 2 trabalhadores na explosão morreram imediatamente e mais 28 por radiação aguda nos meses seguintes. Mas a gente vê, gente, que não foram só essas pessoas que morreram, né? Muitas outras morreram por outras questões aí da radiação, tá? A gente vê aqui um impacto a longo prazo, né? Que foi o aumento de câncer de tireoide em 6.000 casos na Ucrânia, Belarus e Rússia. Então, outros lugares foram atingidos também por essa nuvem, né, radioativa que alcançou aí diversas cidades. E essas pessoas, elas tiveram aí o contato com essa radiação e a curto prazo, né, desenvolveram doenças ou a longo prazo também, como câncer, né, de tireoide, tá? E o que foi que aconteceu? Foi um superaquecimento, né, como a gente viu, uma explosão de vapor, tá? E um incêndio do grafite que fica ali dentro daquela usina. Então, essa nuvem radioativa, ela liberou 400 vezes mais radiação, né, do que a bomba de Hiroshima. Então, para você ver aí a comparação, né, da proporção que foi esse acidente. E a área, né, foi ali de exclusão de 2.600 quilômetros quadrados, né, que foram evacuados, ou seja, as pessoas tiveram que ser retiradas daquela área e ela se tornou inabitável, né, ninguém mais pôde residir naquele ambiente.
Então, se você tiver curiosidade de saber mais, né, sobre esse acidente, você pode pesquisar com certeza. E nessa aula a gente viu aí um pouquinho das usinas geradoras de energia elétrica, né? Dentre elas aí as usinas nucleares, e a gente vê que pode aprender aí com a história, né? Como nós vamos ter esse cuidado, tá? Porque essas fontes de geradores de energia, né, são muito importantes aí para a nossa sociedade. Eu espero que você tenha compreendido e até uma próxima.